Você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. Senhoras e senhores, está no ar Fonte Cristalina, um programa de estudo da codificação, com perguntas e respostas, entrevistas, canal direto através de nosso WhatsApp, 012-99613-2114. Esclareça suas dúvidas. Uma realização, Associação Espírita Sementes da Boa Nova. Não está enxergando bem? Quer renovar os seus óculos ou lente de contato? Então você está no lugar certo. Óptica Julian, levando luz na medida certa para os seus olhos e economia para o seu bolso. Disponibilizamos para você exame optométrico de refração e adaptação de lente de contato. Endereço Rua Jordão Homem da Costa, 110, Centro Ubatuba, São Paulo. Telefone 3832-2367. A vida é a nossa maior viagem. Não use drogas. Acesse www.antidrogas.com.br, site de conscientização sobre o uso de drogas. Saiba como as drogas afetam o organismo e prejudicam a saúde. Acesse www.antidrogas.com.br. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Estamos mais uma vez iniciando o Fonte Cristalina, né, o programa que vai ao ar todos os sábados através da Rádio Sementes da Boa Nova e agora também no Facebook e no YouTube. E hoje nós estamos aí com duas presenças amigas, a nossa querida Sueli Ferreira, que vai nos auxiliar, e o nosso convidado especial, que é o nosso Sebastião Cândido. Boa noite para os dois, né? Iniciando aí, primeiro as damas. Boa noite, Sueli. Boa noite, Mário. Boa noite, seu Sebastião. Boa noite, Mário. Boa noite, Sueli. Boa noite a todos nossos irmãos e companheiros que participam conosco. Uma alegria e um prazer muito grande estar novamente convosco. É isso aí. E como vocês já conhecem, né, o Fonte Cristalina é um programa em que a gente estuda a codificação, conversa aí muitas vezes com os nossos convidados, falando das suas experiências, e também escutamos músicas espíritas, porque nem todos os espíritas sabem, né, que nós temos aí músicas espíritas de ótima qualidade. Então a gente procura de alguma forma trazer aí algum grupo novo, alguns irmãos que já estão faz tempo também dentro dessa lida, né, da música espírita, para que de alguma forma a gente incentive esses queridos companheiros que trazem uma mensagem através da sua arte, né? E a gente sabe muito bem que a música, ela enaltece a alma e faz com que a gente se sinta cada vez melhor. Antes da gente iniciar o nosso Fonte Cristalina, eu vou pedir para minha querida Sueli que faça aí os nossos avisos costumeiros e na sequência, Sueli, você pode fazer a nossa prece de abertura, por favor? Pois não. Então, boa noite aos amigos queridos que nos assistem através da rádio web Sementes da Boa Nova.org, né? Através também do facebook.com/Sementes da Boa Nova e através do youtube.com/Sementes da Boa Nova. Nossa casa vem oferecendo a todos que se interessam diversas oportunidades de aprendizado. No momento tudo online, né, gente? De segunda a sábado nós apresentamos cursos e palestras sempre abertos a perguntas com respostas, facilitando o nosso entendimento desta maravilhosa doutrina, que sempre nos traz conforto, consolo e esperança. Às segundas-feiras, sempre, as nossas atividades são sempre às 8 da noite, com exceção do Evangelho. Então, toda segunda, temos o estudo do Livro dos Médiuns, que estamos iniciando. Então, para você que nunca
nunca estudou o livro dos médiuns, venha estudar junto com a gente. Está bem no comecinho ainda. Então, terça-feira, às 17 horas, nós temos o programa Evangelho no Ar, uma iniciativa sensacional da casa. E à noite, às 20 horas, palestra, sempre com temas diferenciados, interessantes. Vale a pena participar. Às quartas, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, da turma da noite, e também o estudo do Livro dos Espíritos. São 2 aulas. Às quintas, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, da turma da tarde, e também o estudo do livro Céu e Inferno. Sextas-feiras, palestras, e sábado, o nosso programa Fonte Cristalina. Então, todos os dias, às 20 horas. Vamos fazer, então, uma prece para a gente começar as nossas atividades. Vamos entrar em oração neste momento, colocando todas as nossas preocupações, nossos medos, nossas angústias nas mãos do Criador. Deus onipotente, cremos em Ti, porque tudo revela o Teu poder e a Tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho da inefável sabedoria e grandeza de Sua obra. Ao Senhor Deus suplicamos que envie para nos assistir espíritos bons, que nos conceda a luz necessária para o entendimento de tudo o que ouviremos hoje. Jesus, mestre do amor, guia da humanidade, ajuda-nos a orar, refletindo em cada frase e entendendo que nesta prece se encerra uma profissão de fé, um ato de adoração, pois ela procede de vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bela prece, minha querida. Obrigada. Antes da gente iniciar, vamos dando aí o boa noite para o nosso querido Ronaldo Vieira, para Beta Cisla, para Ione Freitas, para Hebe Cavalcante, para o João Oliveira, para Miriam Nunes, para Nair Almeida, para Lilian Zigrossi, para Marilza Bilardi, para Inês Zabo e para Maria do Socorro. Boa noite a todos, que Jesus os abençoe, tá certo? Querido Sebastião, nós te conhecemos, sabemos já do seu currículo, das suas experiências, mas eu gostaria que você fizesse aí um breve relato de quem é o Sebastião, para que as pessoas que não te conheçam já fiquem aí um pouquinho a par das suas extensas atividades. Não, é sempre um prazer muito grande. Nós trabalhamos, estamos vinculados pelo trabalho voluntário a algumas casas espíritas na capital paulista, entre elas o Grupo Espírita Manuel Bento, onde além de orador e de educador, dentro da terminologia que eles usam, né, educador, onde tem os cursos regulares, então nós ministramos o curso Mediúnico 1, e à tarde e à noite. Às quartas-feiras temos um trabalho com dependentes químicos e familiares, sempre com o apoio psicológico. Temos os trabalhos de desobsessão e estamos também no Grupo Espírita Frei Anselmo, na mesma representatividade, o Paz e Amor, Padre Isabel, União Espírita, além da Rádio e TV Web Luz. Sempre procurando, através do estudo, das palestras, dos cursos, onde sempre procuramos levar os ensinamentos e as informações que esta doutrina consoladora e confortadora traz até nós. Tivemos o ano passado, em novembro, tivemos a alegria de receber o convite do nosso querido Mário, esse amigo que fala tão próximo ao nosso coração,
de conhecer esta casa bendita e Joana de Ângeles, e onde nós hoje temos esses amigos queridos. E sempre que convidados, aqui estamos para colaborar, procurando aí levar todo esse conhecimento, todas essas informações que a codificação traz, tornando a nossa caminhada mais suave e mais amena. É isso aí. Então você já tem aí, vocês, queridos ouvintes, já têm uma noção que esse homem não para, né? Trabalha aí, se pudesse, 24 horas na nossa santa doutrina. E graças a Deus, né, Sebastião? Tendo saúde, é isso que importa. É um alento. Nesses momentos, são amigos queridos, é como o próprio Cristo diz, o Evangelho, ele é extremamente confortador. Não no sentido da vaidade ou do elogio, mas é muito gratificante quando, através de palavras que são trazidas até nós pelos benfeitores, onde o próprio Cristo nos asseverou, né, que não precisávamos temer, porque no momento certo Deus colocaria em nossas bocas o que ser dito. Mas vendo esses irmãos sendo consolados nesses momentos de desespero, nesses momentos aí hoje de tribulações em que o planeta está, né, passando, então isso não deixa de edificar a nossa caminhada. Então somos ferramentas imperfeitas, mas em mãos hábeis dos trabalhadores conseguimos aí levar um pouquinho, né, do Evangelho e do amor do Cristo a todos os corações necessitados. É isso aí. Querida Sueli, vamos começar então o nosso programa de número 72, né? Já estamos aí batalhando esse livro maravilhoso, né, que veio a lume em 1857 e que tanto nos traz tantos conhecimentos, esclarecimentos, né? É uma bênção de Deus que faz com que a gente tenha muitas referências de problemas, de dificuldades, enfim. Então, nós estamos no fim já, praticamente, né? Eu gostaria, Sueli, que você iniciasse a leitura para a gente ter seus comentários, por favor. Pois não. Então, nós estamos na questão 919 do capítulo 12 da Perfeição Moral do Livro dos Espíritos. O título é Conhecimento de Si Mesmo. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Essa frase, eu só, Sueli, vamos devagarzinho para a gente ir já comentando, né? Essa frase é célebre, né, o Sebastião? E ao mesmo tempo ainda desconhecida por todos nós. E é um paradoxo, né, se a gente for pensar, porque ela é tão curta, resume tantas coisas e ao mesmo tempo é tão difícil, né, da gente nos conhecer. O que você poderia nos comentar a respeito disso? E muita gente atribui ela a uma origem errônea, né, porque ele está se referindo a Sócrates, né, ele fala exatamente disso. Conheça-te a ti mesmo. Então, se nós olharmos esse grande predecessor aí do cristianismo, vamos assim dizer, mas nós vamos ver que nas frases curtas do Cristo estão os seus maiores ensinamentos. É o orai e vigiai, é o perdoai, né, 70 vezes 7. Então, sim, são frases curtas, mas muito grandes. E aí, então, o sábio, quando ele diz para nós, né, conheça-te a ti mesmo. Então, nós precisamos saber, conhecer, saber as nossas virtudes, nossas imperfeições, saber aquilo que nos faz bem, saber onde estão as nossas dificuldades, as nossas deficiências, compreender o meio em que nós estamos vivendo. Quem não conhece a si, não tem condições de conhecer ao próximo. E quem não conhece a si, não pode servir, porque nós vivemos em um mundo em que a transformação se faz necessária. Então, nós precisamos dessa modificação. Então, conhecendo a nós mesmos, conhecendo, isso significa o quê? Nós precisamos parar
interiorizar-se, voltar-se para nós mesmos, voltar para dentro de nós e começarmos a ver a nossa essência, compreender que nós não somos o que estamos, nós estamos. Esse é o principal começo da nossa conversa aí, dentro da colocação do Santo Agostinho, né? Me diz uma coisa, Sebastião, existe alguma forma, algum método, vamos dizer assim, um caminho das pedras para conhecer a si mesmo? O que você poderia nos dizer? Sim, todos nós temos. É que nós hoje, vivendo no mundo imediatista e materialista, como hoje é o planeta que nos acolhe, mas sim, quando nós olhamos, se nós olharmos, vamos observar da seguinte forma. Olhemos para a Lua, por exemplo, que para muitos é só um cartão postal para os enamorados, para os amantes e tudo mais. Quando nós olhamos para a Lua e buscamos, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel nos diz que a Lua é a âncora da Terra, ou seja, a Lua ela está ligada diretamente a tudo que é água no nosso planeta. Então, quando nós observamos a Lua e as suas fases, por exemplo, então nós entendemos que a nossa mudança de humor, a nossa maneira de alimentar, a nossa maneira de vestir, nós mudamos nesse período de 28 dias, nós temos 4 fases diferentes. Muitas das pessoas jamais se apercebem disso, então não conhecem assim. Então nós precisamos conhecer a nós mesmos a partir dessa situação. Então, se nós compreendermos que nós estamos no mundo, nós temos que nos adequar às condições em que aqui se encontram. Conhecedores que somos do mundo espiritual, então nós sabemos que aqui é só um pequeno estágio, aqui é uma fase temporária que nós estamos. O que significa viver bem neste planeta? Significa o quê? Que nós, por mais transitório que seja, por pouco tempo que seja que nós estivermos aqui, nós precisamos viver bem. O objetivo da nossa estada aqui é a evolução, é o crescimento moral. Aperfeiçoamento material, sim, à medida que nós desenvolvemos, buscamos o conforto, buscamos fazer através da tecnologia, da ciência, do conhecimento, tornando a nossa estadia aqui melhor e mais proveitosa, nós estamos deixando um mundo, um planeta melhor para os espíritos que aqui estarão encarregados da sua transformação em um mundo regenerador. Da mesma forma que nós herdamos dos profetas, dos nossos antecessores, tudo que eles nos deixou até aqui, com a frase inicial da nossa conversa: conheça a ti mesmo, né? Então, esse caminho para conhecer as nossas necessidades e o que nós buscamos, ele passa necessariamente a partir do momento em que compreendermos que nós somos uma essência espiritual. A Terra, ela simplesmente serve para nós como um repouso. Nós estamos aqui como se estivéssemos em uma estalagem. Como viajores da eternidade, nós estamos aqui, por exemplo, então, se pegarmos lá o nosso passaporte espiritual, nós vamos ter esse carimbo de que estivemos aqui na Terra. E quando verificar esse carimbo e a data em que ele está, nós vamos ver o que nós viemos fazer. Nós viemos aqui estudar, trabalhar, viemos a passeio, é relativo a cada um. Muitos estão aqui, mas nem se apercebem. Então, à medida em que nós vamos compreendendo quais são as nossas necessidades, compreendendo o verdadeiro sentido de sermos filhos de Deus e que nós somos ferramentas e instrumentos a serviço do bem e do amor, torna a nossa caminhada mais suave, mais amena, e aí nós vamos começando, então, a exercitar aquelas palavrinhas que somente a doutrina nos ensina: resignação, reforma íntima, piedade, entre outras.
É isso aí, você já deu uma bela palhinha do que daqui a pouco vamos dizer, né? Entrou na nossa sala aí a Diva Moreira, a Vera Almeida, o Marcelo Viana. O Marcelo Viana está desejando muita luz a todos. E a Lilian, lá no nosso canal do WhatsApp, diz que a família toda está nos assistindo. É isso aí, gente, maravilha. E essa união, essa corrente, essas vibrações, a gente daqui sente, tá certo? Sueli, você prossegue aí com a leitura, por favor? Tá bom. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? E a resposta veio: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizestes e com que fito agistes em determinada circunstância. Se fizestes alguma coisa que censuraríeis nos outros, se praticastes uma ação que não ousaríeis confessar, perguntai ainda isso. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. Continua? Veja, você... Oi, quer só complementar alguma coisinha aí no fim, Sueli? Não, o resto é bem bom. grande ainda. Então veja aí, Sebastião, a gente estava agora há pouco, né, iniciando essa conversa e muita gente não encontra ainda um caminho de conhecer-se a si mesmo, né? E o nosso querido Santo Agostinho já começa aí nos mostrando o caminho das pedras, né? Fazendo esse questionamento diário, toda noite, né? Antes de dormir, e que, na verdade, a gente não tem esse costume, né? Se a gente for pensar bem, ô Sebastião, a gente reza, né? Acho que a grande maioria das pessoas ora para Deus antes de dormir, isso está já meio que inerente à pessoa, mas essa autorreflexão que ele nos propõe aqui, isso é difícil, né? Pouca gente faz uma vez ou outra, de vez em quando, ou às vezes quando está com o calo apertando, enfim. Mas ele está nos propondo aqui fazer isso diariamente, né? Então esse é o problema, né, Sebastião? É um exercício diário, né? E Santo Agostinho, é muito interessante essa colocação que ele faz, porque às vezes as pessoas indagam, mas por que vocês usam Santo Agostinho, São Luís, como referência se sabemos que não existe isso? É preciso deixar bem claro que, assim, não é o preconceito, não é a discriminação. A maneira de se referirmos, por exemplo, a Santo Agostinho, não é aqui a santificação ou a beatificação da igreja, mas sim a referência que se tem. Porque se colocasse lá, se Kardec colocasse Agostinho, isso abriria um leque muito grande. Então é para se ter uma referência de que um dos grandes filósofos da igreja. E o que ele fala é muito interessante, porque Santo Agostinho viveu essas experiências mundanas a que todos nós estamos sujeitos. Enquanto aqui encarnado, então, um período da sua existência, Santo Agostinho, sim, viveu em busca, e usufruindo desses prazeres fugidios a que todos nós estamos. Mas no momento em que chamado foi a prestar serviços ao Evangelho, da mesma forma
que ele abraçava a alegria de viver, ele foi abraçar o Evangelho. E quando ele faz esse questionamento, é muito fácil de nós vermos a importância que tem na nossa vida, porque ele fala que nós devemos refletir todos os dias se nós fizemos algo relacionado a Deus. Quer dizer, aquilo que desagrada a Deus, ao Pai, ao Criador, ao Todo-Poderoso, aquele que nos criou a sua imagem e semelhança, a razão da nossa existência. Então, se nós não tivermos nenhuma referência, independente de religião, família, qualquer coisa que seja, não importa, mas mesmo que nós busquemos em nós inato esta informação de que existe um Pai, existe um Criador, ou como a doutrina nos diz, existe uma inteligência suprema que organiza tudo. E aí ele fala, depois, se nós não fizemos nenhum mal ao próximo, então significa que para amar a Deus, então precisamos amar ao próximo. Não basta só respeitar a lei divina, não basta só olhar, porque se nós observarmos somente a lei divina, não matarás, não roubarás, não cometerás o adultério, isso, grande parte, por mais que a mídia não divulgue, mas 80% hoje dos espíritos encarnados vivem dentro desta colocação. Só que não basta só ter o conhecimento, é preciso trabalhar para que isso seja praticado. Os poucos que ainda convivem dentro desta situação, é preciso de esclarecimento, mas não mostrar a eles um castigo, não mostrar a eles uma penalização, mas mostrar a eles um mundo melhor, mostrar a eles que essa semente que hoje estão lançando, que essa semente vai frutificar. E isto, para nós, representa não só uma ideia, representa a concretização da nossa estada aqui. Então, quando nós observamos a nossa volta, o mundo à nossa volta, então nós vamos colaborando, nós vamos melhorando em torno de nós e vamos melhorando a vida daqueles à nossa volta. Melhorando no sentido de se fazer luz. É claro que estamos longe de ser o sol, é claro que estamos longe de ser a luz, mas podemos ser o vagalume. A cada coisa, a cada ato de caridade, a cada ato de bondade, a cada coisa que nós fazemos em prol da nossa evolução, a nossa luz se acende. E isso é um caminhar, isso é um direcionamento. Então, quando nós nos deparamos à noite, quando nós vamos fazer essa reflexão, será que eu fiz tudo que estava ao meu alcance? Onde eu fui omisso? Onde eu não quis sair da minha zona de conforto? E por que eu não fiz? Então, esse questionamento é um grande passo para aprendermos a conhecer a nós mesmos. Porque se nós não fizermos pelas nossas imperfeições ou porque não tínhamos conhecimento, então, mas sabendo que existe essa situação, nós temos que procurar os recursos e os mecanismos para que amanhã possamos servir. O nosso ouvinte Marcelo diz o seguinte, exatamente, deve mesmo existir a transparência no relacionamento entre nossos atos e nossas consciências, para que possamos corrigir o necessário, diante de nossa vontade de progredir pelos caminhos das palavras de Jesus. Perfeito. Concorda com ele, Sebastião? Sim, perfeitamente. Sim, porque quando nós compreendemos a razão da nossa estada aqui, então, à medida em que nós avançamos, nós fazemos também avançar o planeta. Se hoje nós olharmos como nós nos encontramos aqui como seres humanos, como um rebanho que segue a orientação do seu pastor, é claro que tem uns que se fazem de surdo, mas quando nós olhamos as deficiências, as deformidades, quando nós olhamos a total diferença que existe entre a humanidade de todas as formas, em muitos lugares nós vemos o mal prosperar, pessoas boníssimas que parece que veio a esse mundo somente para sofrer, é a hora então de começar a conhecer a si mesmo, sabendo que muitos de nós
somos a referência, nós somos o alicerce. Então, cada um dessas criaturas, cada um destes elementos que caminharam juntamente aqui com Cristo a convite dele, todos eles foram uma referência para o seu meio, para a sua aldeia, para a sua tribo, e assim somos nós. Então, à medida que o trabalho aparece, à medida em que nós vamos tendo a oportunidade de servir, nós vamos nos aprimorando. E quando nós colocamos a cabeça no travesseiro para o descanso do corpo físico, uma vez que o espírito não precisa de descanso, quem precisa de repouso é o corpo físico, e nós sentimos esse bem-estar, esses eflúvios espirituais, os quais nós estamos recebendo, porque nós praticamos o bem. Então, isso, por si só, já é motivo para que amanhã nós nos tornemos e que sejamos criaturas ainda melhores do que a que fomos hoje. É isso aí. A conversa está maravilhosa, mas vamos escutar uma musiquinha agora para a gente, né, flutuar um pouquinho nas nuvens. Vamos lá. Sou uma estrela de paz, uma estrela de paz. Eu sou uma estrela de paz, uma estrela de paz. Eu sou. Quando estamos juntos, aprendendo juntos, somos estrelas de paz, estrelas de paz. Nós somos. Sou uma estrela de paz, uma estrela de paz. Eu sou uma estrela de paz, uma estrela de paz. Eu sou. Quando estamos juntos, aprendendo juntos, somos estrelas de paz, estrelas de paz. Nós somos. Essa é a sua rádio Sementes da Boa Nova, a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Você está na companhia de Mário Mazei, no Fonte Cristalina, um programa que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas. Um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Não está enxergando bem? Quer renovar os seus óculos ou lente de contato? Então você está no lugar certo. Óptica Julian, levando luz na medida certa para os seus olhos e economia para o seu bolso. Disponibilizamos para você exame optométrico de refração e adaptação de lente de contato. Endereço Rua Jordão Homem da Costa 110, Centro Ubatuba, São Paulo. Telefone 3832-2367.
Dica de saúde. Nunca fique observando solda elétrica sem proteção nos olhos. Ela emite radiação ultravioleta e pode lesar a córnea da pessoa que fica olhando diretamente para a luz sem a utilização de óculos ou máscaras com filtro ultravioleta. Então, estamos aí retornando para o segundo bloco, né, do nosso Fonte Cristalina, um programa oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova, né? Nós estamos todos os sábados às 20 horas aqui na Rádio Sementes da Boa Nova e hoje nós estamos na companhia do nosso querido Sebastião Cândido e da nossa Sueli Ferreira. Gostaria de lembrar aos nossos queridos ouvintes, né, que agora no dia 26 nós teremos aí o nosso Yakisoba Solidário, né? Para quem quiser retirar lá no local, né, na Rua Cunha Bebe, 386, né, 736, desculpe, lá no centro, Ubatuba, e quem quiser delivery é R$25, tá certo? Vem num box, dá para 800 ml, dá para 2 pessoas. Óbvio que não são 2 pessoas com milona, dá para 2 pessoas modestas comerem, tá certo? E a gente então, tem uma certeza, né, Mário? Né, se for eu, né, que a ou certeza que vai ser muito boa. Se bem que agora eu estou num regime sério aí, né? Eu preciso perder 10 quilos aí para daqui a pouco precisar fazer uma intervenção aí, mas a gente vai conseguindo, se Deus quiser. E também queria lembrar aos nossos queridos ouvintes, né, que nós, no ano passado, nós lançamos, né, o Galienos Augustos, que é um livro, um romance de época, que passa aí mais ou menos, né, entre 250 a 260 depois de Cristo, que trata-se de uma história de um imperador romano chamado Galienos, né? E na sequência nós temos aí os desdobramentos da lei de causa e efeito, com uma nova encarnação, com, vamos dizer assim, com fatos históricos bem interessantes. Quem quiser adquirir, entra lá no nosso site, www.sementesdaboanova.org/loja, e é só fazer o pedidinho lá que nós enviamos pelo correio, né? E agora, esse ano, nós lançamos também um outro romance, né, que se passa aí no período medieval, né, na plena, vamos dizer assim, viagens intercontinentais de Cristóvão Colombo, dos nossos reis católicos, né? E também é um romance de época com vários lances históricos bem interessantes, que também quem quiser adquirir é só ir lá no nosso site, tá certo? Não sei se você leu os dois, ô Sebastião, mas acho que você leu o primeiro, né? Primeiro, sim. Muito bom a história e, assim, coloca os detalhes, né, que ele passa, de quem vivenciou. Então, é uma viagem na época dos discípulos, né, do Cristo, mas ele nos situa perfeitamente dentro das situações do Império Romano, com tudo as suas responsabilidades, mas os desdobramentos das sementes ali lançadas. Muito ilustrativo e muito, muito gratificante mesmo. Boa leitura. É isso aí. Bom, antes da gente iniciar, né, nós temos 2 comentáriozinhos aqui, vamos colocar aí só para o pessoal ver. A Inês disse o seguinte: a reflexão ainda nos é difícil, muitas vezes não queremos ouvir as respostas, e o Marcelo Viana, na sequência, responde para ela dizendo: sim, mas aos poucos mudamos os olhares e não só aceitamos as respostas, como fazemos acontecer o que elas nos orientam, né? E aí entrou também o nosso querido Ataíde. Boa noite, Ataíde, e Deus abençoe a vocês. Bom, agora nós temos um longo comentário, né, de Kardec. Você lê para nós, Sueli, faz favor? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis como julgar a si mesmo. Não se terá a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo,
mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade, e geralmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho, para vos advertirem com mais franqueza do que o faria um amigo. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral, como o negociante o faz dos seus lucros e perdas. E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Continua? Faz favor, só para a gente complementar. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para juntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos? O alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isso não vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender este futuro de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza que vos tocam os sentidos, e depois vos demos instruções que cada um de vós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que ditamos o Livro dos Espíritos. Na verdade, Sebastião, não é um comentário de Kardec, né? É o fechamento, né, que Santo Agostinho está terminando ali de fazer. E eu acabei confundindo as bolas aí, me perdoe. Está grafado diferente mesmo, né? É, com certeza. Mas aí ele complementa, né, o processo que ele iniciou antes no bloco 1 que a gente comentou, e ele dá a complementação, né, de todo o processo que tem que ser verificado. O que você pode nos dizer a respeito disso, Sebastião? Ele mostra, né, de uma forma bem simples, que na nossa jornada terrena, não importa, o que importa não é a velocidade, mas a direção em que nós estamos seguindo. Então, à medida em que nós estamos destinados aqui ao nosso compromisso, às nossas realizações, tudo é uma questão de tempo, né? Como a própria colocação da nossa querida amiga Inês, quando ela colocou. Porque muitas vezes nós fazemos pedidos, nós rogamos ao Pai, mas que seja feita a nossa vontade. Nós queremos ser atendidos em nossos caprichos, nós queremos ser atendidos imediatamente. Como se Deus, tratamos muitas vezes Deus e Jesus como simples serviçais, que estivessem ao nosso dispor e no momento em que nos aprouver. E Santo, ele mostra que, assim, claro, estando no mundo, nós temos que procurar viver da melhor forma possível, estar atentos. A caminhada, não adianta nós querermos falar, por exemplo, para uma criança de física quântica. Não adianta querermos falar para uma criança ainda iniciando os seus estudos de biologia e de química. Ao mesmo tempo,
Não é porque somos espíritas, porque conhecemos o Evangelho, porque conhecemos a Bíblia, que nós vamos chegar nos hospitais em que estão deficitários e vamos começar a fazer cirurgias e atender simplesmente as pessoas porque eles estão necessitados. Não. Aí que entra também a parte do conhecer a si mesmo. Não basta só ter boa vontade, não basta só ter boa intenção. É preciso capacitação. E isso leva tempo. Então, esses recursos, esses mecanismos, quando nós nos direcionamos ao Pai, como você colocou lá na sua primeira fala, você falou duas coisas muito importantes para nós. Você disse assim: a maioria das pessoas reza a Deus e a Jesus. Existe uma diferença entre rezar e orar. Rezar é pronunciar fórmulas, é pronunciar frases feitas ou decoradas. Pai nosso que estais no céu, santificado. Nós não paramos. Orar é sentimento. Quando nós oramos a Deus, nós estamos colocando a súplica, mas não súplica no sentido de reclamação. É um lamento, mas não um lamento de murmúrio, um lamento como era, nós estamos reverenciando a Deus, reconhecendo as nossas imperfeições, reconhecendo que nós ainda temos muito a caminhar, muito a aprender. Então, quando nós colocamos a Deus, orando através de o nosso fervor, Pai, nosso que estais nos céus. Estais no céu porque está acima de nós. Então, ele sabe das nossas necessidades, sabe das nossas poucas virtudes e sabe que nós somos muito mais imperfeitos do que maus. Então, quando nós fazemos qualquer programação, quando nós idealizamos projetos ideais, nós precisamos não criar expectativas mirabolantes. Nós precisamos nos ater às nossas condições. Quais os recursos que dispomos, quais os conhecimentos, as situações em que estão colocadas. Porque não adianta, olha, existe um mundo espiritual para onde os bons serão ali, receberão a oportunidade de continuar o seu aprendizado. Então, você vai sair fazendo o bem. Que bem que você vai sair fazendo? Precisa ver qual é a sua capacitação. Hoje, você vai pegar assim, eu vou pegar comida e vou sair distribuindo a todos os famintos. É preciso ver as condições. Como está? Quem vai preparar esse alimento? Quem vai fornecer? Quais são as condições em que você vai ter a rede de distribuição? Você está atento à asepsia? Você está atento às leis da sociedade, jurídicas do mundo em que vivemos? Então, é isso que Santo Agostinho está falando. Nós, muitas vezes, criamos uma ilusão de um mundo perfeito. E quando as nossas vontades não são atendidas, nós, muitas vezes, baixamos a cabeça, reclamamos, eu não tenho direito a nada, eu sofro. Não, nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Então, vamos conhecendo a nós mesmos e conhecendo as necessidades dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, onde nós podemos servir. É preciso lembrar sempre daquilo que falamos. Muita luz ofusca em vez de iluminar. Então, num primeiro momento, você acolhe, socorre, consola, e aí mostra a direção, oferece a oportunidade da criatura conhecer a ela mesma, saber o porquê vive aquela situação, onde está colocado, o contexto que tudo isso está inserido. A partir deste momento, nós vamos entendendo que Deus, ele atende às nossas necessidades, mas no momento certo. A diferença que tem entre a medicação que cura e o veneno que aniquila está na quantidade, está muitas vezes ali numa pequena ou numa simples diferença. Então, o conhecimento é importante, a informação é importante. Então, vamos nos atendo, que nós somos espíritos vivendo experiências terrenas.
A partir deste momento, nós então compreendemos que estamos na Terra, aqui, para aprender através do servir, preparando o nosso futuro, sim, o mundo espiritual. Mas o nosso nome só vai estar escrito no mundo espiritual através das boas ações, daquilo que nós fizemos para nós, para os outros, mas principalmente quando Jesus nos convidou a aqui estar, ele nos convidou para cada um contribuir. Na leitura da Sueli, ela fala, por exemplo, até mesmo do jardim. Todos nós sabemos que um jardim, ele tem flores. E para se cuidar do jardim, você precisa de uma enxada, você precisa de alguém que manuseie. Tá, você não é jardineiro, mas tem uma ideia, você sabe a diferença que tem entre a rosa, a erva daninha, entre uma praga, você vai cuidando do jardim. À medida que você vai desenvolvendo essas habilidades, o seu jardim vai se tornando cada vez melhor, ele vai se tornando cada vez mais florido. Vem pássaros, vem as borboletas, os vizinhos, os amigos, os transeuntes começam a olhar. O que será que ele faz para esse jardim ficar dessa forma? O que ele está fazendo? Olha, então essa admiração não é simplesmente motivo para nós sentarmos e ficarmos aí louvando e agradecendo, mas esse conhecimento adquirido, toda essa vivência, nós precisamos passar para os nossos irmãos e companheiros. Eu queria bater numa tecla aqui, o Sebastião, que eu acho que é importante, e queria que Sim. você falasse alguma coisinha a respeito disso, porque acho que isso é um ponto crucial dessa fala do Agostinho. Ele diz o seguinte: quando estiveres indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, inquire como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na poderíeis ter por legítima quando fordes o seu autor, porque Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Porque isso é uma coisa que as pessoas, né? Será que eu errei? Será que eu não errei? Será que eu fiz certo, né? Então eu queria que você desse uma pincelada a respeito disso para a gente fechar esse comentário. Tá. É porque nós temos uma facilidade muito grande de julgamento. Aliás, nós somos um tribunal completo, porque nós julgamos, condenamos e já damos a sentença em seguida. E aí, nós temos uma facilidade muito grande para desculpar as nossas falhas, os nossos enganos, os nossos equívocos. Num segundo plano, os nossos familiares, os nossos entes queridos, os nossos amigos recebem de nós essa mesma observação. Mas quando é, como foi colocado na leitura, um inimigo, aí nós procuramos não só aperfeiçoar, como ainda aumentar mais ainda a imperfeição ou o ato em si. Então, quando nós olharmos para os nossos irmãos, quando nós estivermos frente a uma situação, nós temos que ver o que, se fosse nós que estivéssemos naquela situação, como nós queríamos ser tratados. Mas não é se colocar simplesmente, se fosse eu. Não. A piedade que Jesus nos ensinou é colocar-se no lugar do outro nas mesmas condições de entendimento, de conhecimento. Ou seja, se nós fôssemos ele, nós estaríamos agindo da mesma forma, porque nós estaríamos naquelas mesmas condições de entendimento. O que precisa ter? Então, quando fala que Deus não usa de duas medidas, Deus não usa de dois pesos, é exatamente essas circunstâncias que nós usamos. Por isso, Deus é a perfeição absoluta, e nós ainda somos imperfeitos. Por quê? De acordo com os nossos interesses, de acordo com as nossas conveniências, de acordo com o momento em que nós estamos vivendo, nós muitas vezes fechamos os olhos para as situações que os nossos irmãos estão vivenciando ou nós mesmos. Basta olhar. Muitas vezes no meio social em que convivemos, no trabalho,
nós engolimos seco, não fazemos comentários, ou então nós expressamos, não, tá certo, é isso mesmo, concordo, olha, não, perfeito. Aí quando chegamos em casa, nos tornamos verdadeiros tiranos. Imagina o que aconteceu. Aí começamos a falar alto, a esbravejar, como se tivéssemos, aí tecemos os comentários mais variados possível. Somos dúbios? Sim, é porque lá eles nos colocariam no nosso devido lugar. E em casa, junto aos nossos amados, muitas vezes nós queremos nos impor a nossa verdade, a nossa convicção. Então, nessas circunstâncias, devemos pensar sempre, qual a importância que isso tem? Se fosse um ente querido meu, eu iria ajudar? Eu iria orientar? Eu iria fazer o quê? Então, da mesma forma, vamos nos aproximar e vamos oferecer, vamos alientar, porque é de nossa responsabilidade. Mas o julgamento, nós temos que nos abster. Auxiliar sempre, mas sem fazer comentários. Olha, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso, mas olha, vê se não repete, não. Jesus, todos aqueles que o procurou, todos aqueles que chegaram até ele, Jesus não perguntou de onde que ele era, o que ele estava fazendo. Ele simplesmente orientou e disse, olha, vá e não erres mais. É assim que nós devemos agir. Sueli, quer fazer alguma complementação, algum comentário? Não, nem me atrevo. Fica à vontade, Sueli, imagina. Maravilhosa a sua explanação, maravilhosa. É complicado mesmo, né? Muito difícil mesmo. A gente não julgar o tempo todo é uma coisa bem difícil. Tá certo. Então, você lê para nós o fechamento que Kardec faz aí, por favor? Ok. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos, sem disso nos apercebermos, por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que uma máxima que, em geral, não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não deixam lugar a alternativas. Respostas que são outros tantos argumentos pessoais, pela soma das quais podemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. Eu acho que ele faz o fechamento, né, resumidamente, e gostaria de falar alguma coisa a respeito disso, Sebastião? Acho que já está bem falado, né? Não, está bem. Em todo caso, se quiser falar. Está bem explanado, sim. O fechamento dele é fantástico. Né? Então, e Kardec aproveita, coloca muito bem, porque as pessoas têm dessa ideia. Quando nós olhamos os julgamentos, até mesmo dentro da própria doutrina, em algumas situações, muitos dos nossos irmãos e companheiros, ou confrade, como queiram alguns, né, tem aí uma grande diferença em relação às demais religiões ou às denominações religiosas. Então, você imagina, se a própria igreja, esse ensinamento de Santo Agostinho, por que ele não pode ser, né, difundido entre todas as religiões? Simplesmente porque está colocado no Evangelho segundo o Espiritismo? Se para a igreja ele tem toda uma importância, por que não aproveitar os seus ensinamentos? O que vem de ser um julgamento, exatamente o que ele está falando. Porque ele está sendo, nesse caso, está sendo julgado. É aproveitado aquilo que ele viveu enquanto santo, mas pós-morte, vida depois da vida, os ensinamentos deles não são levados em conta, porque simplesmente se trata de um espírito. Não deixa de ser um julgamento, bem dentro da colocação que nós estamos vendo. É isso aí. Bom, vamos agora para mais uma música e, na sequência, os nossos comerciais. Vamos.
noite, não vejo muito longe, sonho a liberdade, por hora tão distante. Somos sementes, hoje na terra, amanhã no alto, em plena primavera. Vai, semente, força pra sair da casca. Cresce, 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 cresce. O teu futuro é árvore. Valeu a pena ter chegado até aqui. O primeiro dia do futuro é hoje. Somos sementes, hoje na terra, amanhã no alto, em plena primavera. Vai, semente, força pra sair da casca. Cresce, 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 cresce. O teu futuro é árvore. Vai, semente, força pra sair da casca. Cresce, 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 cresce. O teu futuro é árvore. Vai, semente, vai. Valeu a pena ter chegado até aqui. O primeiro dia do futuro é hoje. Somos sementes, hoje na terra, amanhã no alto, em plena primavera. Vai, semente, força pra sair da casca. Cresce, 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 cresce. O teu futuro é árvore. Vai, semente, força pra sair da casca. Cresce, 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 cresce. O teu futuro é árvore. O teu futuro é árvore. A Rádio Sementes da Boa Nova é mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Você está na companhia de Mário Mazei, no Fonte Cristalina, um programa que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas. Um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Não está enxergando bem? Quer renovar os seus óculos ou lente de contato? Então você está no lugar certo. Óptica Julian, levando luz na medida certa para os seus olhos e economia para o seu bolso. Disponibilizamos para você exame optométrico de refração e adaptação de lente de contato. Endereço Rua Jordão Homem da Costa, 110, Centro, Ubatuba, São Paulo. Telefone 3832-2367. Água é vida.
e vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Então, estamos retornando para o terceiro bloco, né, do nosso Fonte Cristalina. No segundo bloco, nós escutamos a música Estrela de Paz do Raul França, né, nosso querido amigo que já veio também no nosso centro. É um excelente músico, compositor. E essa outra música, né, chama-se Semente, tá certo? Então, o Raul França aí, ele está sempre despontando no cenário espírita através das suas palestras cantadas, né, com essa sensibilidade e essa voz muito doce que ele tem, tá certo? Gostaria de novamente lembrar aos nossos queridos ouvintes que no dia 26, né, nós teremos aí o nosso Yakisoba solidário, né? Sueli, como é que é esse Yakisoba? Fala um pouquinho pra gente dele. Posso falar mesmo? Nós temos uma equipe maravilhosa que doou os nossos ingredientes. Temos uma equipe maravilhosa também que vai processar esses alimentos nas casas deles por conta da pandemia, né? Nós temos que respeitar. E temos uma equipe maravilhosa, que somos nós, né, Mário? Que vamos fazer essa comidinha para o pessoal vir retirar ou a gente vai entregar nas casas. É feito com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. A gente com dor nas costas ou sem dor nas costas, né? E a gente vai fazer com muito amor para todos vocês. Acreditem, é gostoso demais. É isso aí. Entrou na nossa sala também a Helena Souza, né? A Hebe Cavalcante e a Edna Pescarmona. E também, algum tempinho atrás, entrou a minha querida Lourdes, né? E nós mandamos um abraço especial para a Lourdes e para o Fernando lá, os nossos queridos amigos, que infelizmente tiveram que deixar Ubatuba, mas eu sei que foi por uma boa causa, né? Você lembra deles, ô Sueli? Não cheguei a conhecê-los. Quando eu cheguei, eles já tinham saído. Ah, tá certo. Então é isso aí. Bom, vamos continuar então? Nós temos ainda algum tempinho. Você continua a leitura para nós, Sueli, por favor? Ok. Então, nós vamos entrar agora no livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. A questão 920, Felicidade e Infelicidade Relativas. O homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Resposta: não. Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Eu acho muito interessante essa pergunta, Sebastião, principalmente porque todos nós, de alguma forma, nós aspiramos à felicidade, né? Nós vivemos quase que o tempo todo pensando nessa tal felicidade, né? Muitos poetas, muitos músicos, né, já escreveram tantas músicas a respeito da felicidade, e de alguma forma a gente tem que compreender que essa felicidade ela é relativa, né? E o próprio Mestre Jesus dizia que no mundo ele só colheria as aflições, né? Mas isso não significa que a gente não possa ter alguma felicidade, né? E ele diz isso aí. Eu gostaria, Sebastião, então você fizesse aí os seus comentários a respeito dessa pergunta e dessa resposta. É muito comum nós ouvirmos isso dentro da doutrina, né? Porque as pessoas associam muitas vezes dores, sofrimentos e, por que não, a pobreza material como garantia de céu, de nosso lar ou da colônia de preferência de alguns. Essa colocação, a felicidade não é desse mundo, que está relacionada não a Jesus, mas a Salomão, porque essa frase é de Salomão, exatamente quando ele
Então ali ele fala, porque ele diz assim, que ele construiu palácios, ele construiu tronos, casas, jardins, ele teve escravos, ele teve esposas, concubinas, e ele vai enumerando tudo aquilo que tem um preço, tudo aquilo que pode ser comprado. E aí ele fala, mas na felicidade não é desse mundo. Ou seja, mesmo tendo tudo isso aí, ele não alcançou a felicidade. Porque colocou a felicidade nos bens materiais ou nas coisas materiais. Ao que é da terra, a terra ficará. O alerta de Jesus para nós é muito importante, porque existe sim, nós não estamos fadados aqui aos sofrimentos, às dores, e principalmente aqui às situações em que nós não podemos desfrutar de alegrias ou de realizações. Nós só não podemos colocar as coisas materiais, essas coisas temporárias, num patamar maior do que as coisas divinas, do que as coisas espirituais, as conquistas espirituais. Se nós olharmos o mundo hoje, as pessoas sabem sim, sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada. As pessoas hoje passam a vida, muitas vezes, tendo tudo e não sendo nada. Mas a felicidade como disse agora, vamos pegar dentro daquilo que nós estamos vivenciando. Quem está nos acompanhando pôde ver, mesmo através de ser virtual e dos óculos, a alegria da Sueli falando do yakisoba. É um trabalho, isso é uma realização. É alguém que faz por amor, é alguém que faz, está colocando ali o seu sentimento. Então, quem vai receber essa comida, quem vai receber esse alimento, não, como você disse lá atrás, olha, é para 2 pessoas, mas para 2 pessoas que não sejam... Não, o amor está sendo colocado na preparação, todos estão com boa vontade, e isso é felicidade. Quando chegar no final do dia e vocês forem fazer ali o que Santo Agostinho nos recomendou, quando vocês estiverem se dando as mãos para o fechamento dessa tarefa, desse compromisso, quando vocês estiverem, olha, agora vamos fazer uma prece final para agradecer, vocês vão perceber que muitos vão às lágrimas, que muitos vão se emocionar, porque sabe, não é a comida, o fato de ser ali, os ingredientes, não, é o trabalho em comum, é você saber que você está levando aquele alimento, mas você está levando, além do alimento físico, você está levando um alimento espiritual, você está levando o pão material, mas está levando o pão espiritual, o pão da vida. O pão material, qualquer um pode oferecer, qualquer um, não no sentido pejorativo. O pão material, você pega dinheiro do bolso, da carteira, você vai na padaria, no armazém, no mercado, pede, oferece, você consegue saciar a fome dessa criatura. Ele não quer saber se você fez porque você é espírita, católico, porque você está com medo do inferno, do umbral. Ele quer ter saciado a sua fome. Mas esse pão espiritual, muitos poucos podem oferecer. E quem tem pão espiritual para oferecer, encontra sim a felicidade, porque é o dever cumprido. Nós fizemos, não é que seja a melhor yakisoba, é a melhor yakisoba que vocês prepararam. E a outra vai ser muito melhor, essa já vai ficar para trás. Então, nós vamos aprimorando, nós vamos nos melhorando. E isso nos traz felicidade. O grupo, a equipe que compartilha, quem vai entregar, é uma oportunidade nesse momento de reclusão, nesse momento de distanciamento, você poder receber um sorriso, você receber um aceno de gratidão. Isso, sentimento não tem palavras que definem. Então, nós precisamos ver o que nos faz feliz. Muitas das pessoas que caminham neste mundo aqui conosco, nós olhamos, elas estão sorrindo, mas isso não significa que estão felizes. Muitos daqueles, às vezes, até podem parecer aos olhos físicos taciturnos, concentrados,
mas estão radiantes, porque sabem que estão fazendo aquilo que o Cristo espera de cada um de nós. Então, felicidade no nosso mundo é relativo, porque não tem como nós atingirmos a felicidade absoluta vendo dores, sofrimentos, vendo ainda mentira, vendo essas grandes crueldades que ainda vemos, inclusive com os nossos irmãos aí dos reinos inferiores, seja as plantas na Amazônia, seja os animais maltratados, deixados e tudo, mas tudo isso, qualquer que seja a nossa atividade, seja uma planta que você coloca água, seja uma planta que você cuida, seja um animal que você recolhe, que você alimenta, que você oferece ele uma condição, isso traz felicidade. Então precisamos ver o que nos faz feliz. E a partir do momento em que nós encontramos aquilo que nos traz felicidade, nos traz paz, nos traz equilíbrio, nos traz harmonia. E aí nós focamos nesta situação. Se eu fiquei feliz ajudando a fazer yakisoba, então eu posso encontrar felicidade realizando muitas outras obras. Nós não estamos felizes de estar aqui junto a todos esses amigos que estão deixando aí? Então, vamos fazer para que possamos receber da misericórdia divina e de Jesus, o idealizador deste planeta bendito, as oportunidades de trabalhar e de servir. Sebastião, todo yakisoba que nós tivermos, você vai ser o nosso garoto propaganda, né? Porque esse plano espiritual que você de todos os yakisobas. Eu já usufruí. Não esqueça que em novembro, na minha visita, eu fui privilegiado. Sebastião, daqui mais um mês, um pouquinho, nós vamos ter a noite da pizza, tá bom? Ai, ó! Chá comigo! Nosso querido Marcelo Viana disse o seguinte, tem uma frase de um palestrante do Simonetti, a felicidade não é uma estação na viagem da vida, é uma forma de viajar e não está submetida à satisfação dos nossos desejos, e sim de se entender o que a vida deseja de nós. É isso aí. Muito bom. Sueli, minha querida, vamos para a próxima? Vamos lá. Concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? A resposta: o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. Mais um pouquinho? Só ler o comentário aí final, por favor. Ok. O homem, bem compenetrado do seu destino futuro, não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros, numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. Somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos a estas, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho certo. Em virtude desse desvio inicial, entramos num mau caminho e, de consequência em consequência, caímos, afinal, na desgraça. Antes da gente comentar essa resposta, vamos colocar o comentário da Inês. A felicidade é poder estar com vocês neste momento. Meus agradecimentos a todos que participaram. Quando for para Ubatuba, quero experimentar a yakisoba. Nós é que agradecemos aí a sua audiência, a sua presença na nossa sala, Inês. E a Maria está dizendo o seguinte, tudo depende do nosso olhar, de como vermos as coisas, disse tudo, Sebastião. E o nosso Marcelo
afirmando tudo isso aí. Bom, gente, antes da gente, então, iniciar os nossos comentários, né, eu queria aí fazer um agradecimento especial a todos aqueles que colaboraram, né, nos ajudando aí, nos doando ingredientes para o nosso yakisoba, aqueles que estão sempre nos auxiliando nessa empreitada, porque a gente forma uma família, né, e como família, a gente sabe que um ajuda o outro, sempre com o mesmo objetivo e com o mesmo ideal. E esse ideal, como nós sabemos, é auxílio ao próximo, né? E a gente precisa auxiliar, mas também para podermos auxiliar é necessário uma estrutura, né? É necessário todo um processo em que a nossa casa necessita, e por isso a gente de vez em quando faz esses eventos para nos auxiliar aí nesse processo estrutural que nós sabemos que é necessário, né? Por isso que Jesus dizia: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, Sebastião, vamos comentar essa resposta aí, né? Antes de você fazer os seus maravilhosos comentários, eu queria apenas dizer o seguinte, né? Que, como ele fala aqui, que o homem é quase sempre o obreiro do seu destino, né? Na verdade, acho que tudo inicia em nós, né? As nossas tristezas, as nossas infelicidades, aquilo que a gente considera como desgraça, inicia-se sempre no nosso pensar nesse sentido. É óbvio que tem aí as coisas dentro do fatalismo, no sentido, por exemplo, de eu vou ter que sofrer um acidente que vai mudar toda a trajetória da minha vida, que está dentro do meu projeto reencarnatório, enfim. Mas as grandes coisas, né, que nos acontecem, elas estão sempre ligadas aí ao nosso livre-arbítrio e ao nosso desejo, né? E a gente, infelizmente, ainda tem muitos pensamentos negativos, nossa sintonia ainda é muito aquém do que deveria ser. Então, como ele fala aqui, o artífice muitas vezes está em nós mesmos, né, da nossa infelicidade. E aí você, então, complementa aí com os seus comentários maravilhosos. Nós vamos fechar, então, lá buscando nos ensinamentos do evangelista Mateus, quando ele nos fala que muitas das coisas que nos acontecem, nós poderíamos evitar. O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, nas causas atuais das aflições, no capítulo 5, ele traz isso. Porque nós vemos muitos irmãos e companheiros falando da infelicidade no lar. Muitos relacionamentos, casamentos, famílias muitas vezes aí destruídas e separadas, simplesmente porque não exercitaram o perdão. Deixaram o diálogo de lado. Pequenas desavenças, pequenas diferenças que poderiam ser resolvidas com conversa, com diálogo, com perdão, com compreensão, simplesmente partem para a discórdia e os atritos. Muitos pais hoje lamentam e falam da infelicidade que os filhos lhe causam, as decepções e as frustrações com os filhos. Mas quando olham para si, vão lembrar que ofereceram muito das coisas materiais, mas esqueceram a parte moral, esqueceram de apresentar os filhos a Deus, esqueceram de apresentar aos filhos e ensiná-los como ouvir a voz do pastor que orienta o rebanho. Não educar os seus filhos para Deus e deixou que a sociedade ou os amigos os educassem de acordo com os seus valores e as suas interpretações. Muitos lamentam hoje as situações em que se encontram, o infortúnio material a que se encontram, simplesmente porque não aprenderam a gastar aquilo que ganham. Então gastam desvairadamente, consomem mais do que o necessário e depois têm as dificuldades que aí encontrada porque os credores, então, estão à sua porta. Então, nós busquemos nessa situação. Basta que nós olhemos hoje as nossas tendências. Olhando as nossas tendências, olhando como as coisas acontecem à nossa volta, nós vamos compreendendo qual a razão da nossa existência, das nossas dores, das nossas dificuldades. Mas Deus é Pai de todos nós, e Ele não nos desampara. Ele nos oferece sempre a oportunidade bendita de recomeçar. Assim como o sol nasce todos os dias,
nós temos um recomeço. Todos os dias nós podemos refazer a nossa história, refazer o nosso caminho. Não existe falta grave, não existe pena eterna. Basta que voltemos sobre os nossos passos e nós vamos encontrar-se conosco mesmo. Aquele homem velho, aquele homem de ontem, não pode ser desprezado, pois ele é o alicerce da nossa existência de hoje. Vamos chamar este homem velho de ontem para caminhar conosco. Vamos agradecê-lo. Olha, foi muito bom caminhar com você, me ensinou muito, aprendi muito com você, mas de agora em diante eu encontrei Jesus, eu encontrei a misericórdia divina e quero que você caminhe comigo. Quero que você seja o meu companheiro. Nós, então, estaremos seguindo as orientações do próprio Cristo, amando uns aos outros como Cristo nos amou. Belas palavras, Sebastião. Belas palavras. Né? Acho que nós fechamos aí com chave de ouro, né? Esse programa que hoje foi maravilhoso. E nós temos só que agradecer pela sua participação, pelo seu conhecimento e principalmente pela sua sintonia com o plano espiritual, que a gente percebe que está afinadíssimo, tá certo? Sueli, minha querida, faça as nossas preces finais, por favor. Manifestamos nossa gratidão a Deus e aos bons espíritos e pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções e todo o aprendizado que desfrutamos hoje e permitam que cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Aqui eu vou colocar algumas palavras do próprio Sebastião. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade bendita da vida e a Jesus que possa nos ofertar sempre novas oportunidades de trabalhar e de servir, para que servindo aprendamos a amar e amando possamos melhor servir. E neste momento em que se harmonizam e se unem os dois planos da vida, material e espiritual, vamos mobilizar nossos pensamentos, emitindo vibrações salutares de saúde, equilíbrio, paz e harmonia para nosso planeta, para todos os países que padecem hoje com a pandemia, para que o nosso imenso Brasil seja envolto pela luz divina, para os governantes e todos aqueles que detêm em suas mãos o poder de conduzir as massas, para que hajam com justiça e sabedoria, para todos que vivem nos vícios e lutam diariamente suas batalhas, para que não desistam, aqueles que perderam sua dignidade e que vivem nas ruas, para que se sintam abraçados e confortados. Vamos irradiar energia para os enfermos, nos leitos dos hospitais, que perderam a esperança, para que recuperem o ânimo e a saúde mental. Também para os infelizes atrás das grades, para os que são prisioneiros de seus medos, para que enxerguem a luz, a iluminar seus novos caminhos. Vamos irradiar energia positiva para as mãezinhas que nada têm a oferecer aos seus filhos, pela miséria que assola tantas famílias, para que acreditem no amor e confiem em Deus. Para nossa família, nosso círculo familiar, que tanto tem ainda a progredir, para que sigamos firmes, tentando resgatar todos os nossos erros do passado. Nossas energias positivas para a nossa casa bendita e todos nós, trabalhadores e frequentadores, para que pratiquemos sempre a caridade e busquemos incansavelmente nossa reforma interior. E unidos nessa energia maravilhosa, então podemos orar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Pai. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Sebastião, meu querido, suas palavras finais aí para os nossos ouvintes. Obrigado a todos pelo carinho, pelo afeto. As vibrações de todos foram muito importantes para que nós pudéssemos levar adiante a responsabilidade aqui de levar e de estar com todos vós. Podemos agradecer ao nosso amigo Mário, a Sueli, a oportunidade, a confiança e o carinho, e que breve tudo isso vai passar e breve poderemos estar juntos presencialmente, desfrutando desse carinho e dessa... Ah, que pena, né? Travou no... Que pena. Bom, a gente já sabe que ele, desejando a todos aí um ótimo final de semana, né? E nós também. Obrigado, Sueli, pela sua participação, que Deus te abençoe. Amém. E se você quiser também dar sua palavra final, fica à vontade. Acho que todos nós estávamos ansiosos pelas palavras do Sebastião, né? E eu sou muito grata, Mário, pela oportunidade de estar aqui partilhando esse momento. É muito rico, né? E engrandece muito a gente, ensina muito, ajuda muito a gente a crescer. Eu só tenho a agradecer, viu? É isso aí, gente. Então, que Deus abençoe a todos, que durmem aí com os anjinhos e que possamos estar na semana vindoura ligados novamente, com saúde, com trabalho, né? E com a esperança de dias melhores. Vão em paz, que Deus abençoe a todo mundo, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.